A paz do Senhor Jesus, Igreja Online, Geração Semear Vidas. Hoje nós vamos entrar na unidade 5 do estudo bíblico, certo? Que fazemos todas as terças-feiras, culto de doutrina. E vamos tratar hoje vamos começar essa unidade 5, vai falar sobre a soteriologia, a doutrina que estuda a salvação, certo? E ao tratarmos dos assuntos que dizem respeito à salvação, consideramos aqui a justificação e a regeneração. Então vamos começar primeiramente com a justificação. Vamos passar uns dois dias aí, né, desse culto de doutrina, falando sobre a justificação, que é um assunto que poucos líderes têm se dedicado a ensinar na igreja, certo? Então Deus tocou no meu coração em falar sobre a doutrina da justificação. Antes de mais nada, é necessário dizer que a conversão, certo, é seguida pela justificação, certo? Então a justificação, ela vem depois da conversão, certo? Quando o homem crê no Senhor Jesus Cristo, ele é convertido. Então, aí vem a justificação. Então vamos primeiramente para a definição da justificação. A definição da justificação, né, é necessário para falarmos sobre como definir a justificação, é necessário a gente primeiramente falar sobre a nossa condição, a condição do homem, entendeu? Então, por sua natureza, né, nossa natureza, o homem não somente é filho do mal, isso mesmo, filho do mal, essa é a nossa natureza, mas é também um transgressor, é um criminoso, certo? Eu não falo nada de mim mesmo, eu falo diante do que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, versículo 23, que diz assim, ó, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 6, 8, 10, fala precisamente, o versículo 6 diz que Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Né? O versículo 10 fala assim, ó, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Né? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nada de nós garante justificação. Nada que saia do homem. Na regeneração, por exemplo, o homem recebe uma vida nova. Na justificação, que é o que nós estamos tratando agora, o homem recebe uma posição. É o ato de Deus por aquele que declara crer em Cristo. É a inversão. Deus condenou, Jesus absorveu. Então, não podemos de forma nenhuma achar que algo que nós possamos fazer, qualquer benfeitoria, pregar o evangelho, louvar ao Senhor, promover culto de louvor, vai nos justificar para a salvação. Não. Somente Deus nos justifica por intermédio da obra de Cristo Jesus. Por intermédio da obra. Então é um ato de Deus, é uma declaração de Deus que nos posiciona. Nos posiciona. Então não vem nada do homem, certo? Então a justificação é um ato declarativo. Não é algo operado no homem, mas é algo declarado a respeito do homem.
Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, porque ninguém será justificado pelas suas obras. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém. Certo? No versículo 24 fala, somos justificados gratuitamente pela graça de Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Então, não merecemos sermos salvos, certo? Nós somos pecadores, nós somos mal. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas Jesus, a palavra de Deus fala que o Senhor fez cair a maldade sobre ele. Todas as nossas maldades caiu sobre ele. Isaías capítulo 53, versículo 6. Certo? Então, a justificação nada mais é do que a remissão da pena. Certo? A pena que já era dada para nós, que era a pena de morte eterna, morte física, morte eterna, essa pena foi retirada, foi removida através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Né? Romanos 5, versículo 12, fala sobre isso. Romanos versículo 12, versículo 14. Romanos 6, 23, a palavra de Deus fala aqui, ó. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, a justificação, ela tem o ato de remover a pena, certo? Nós estávamos condenados, certo? Então, eu me lembro de um pastor que num funeral de um cristão, esse cristão ele era muito ativo na igreja, ele fazia coisas maravilhosas para o Senhor, mas no último dia de sua vida, ele cometeu um deslize e caiu no pecado. Ele iria cometer um adultério, mas sofreu um acidente antes de consumar o ato, sofreu um acidente e nesse acidente ele morreu. E aí todos julgaram, morreu no pecado, perdeu a salvação. Então, significa que as nossas obras podem sim nos justificar, segundo esse pensamento. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que quem justifica é Jesus Cristo. Então aquele pastor ele teve a coragem de dizer naquele sepultamento, se naquele dia que ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, crendo que ele é o seu Salvador, ele agora está na glória. Perdeu os galardões. Ele perdeu os galardões, certo? Mas a salvação lhes é garantida, porque as suas obras não foi o ato que consumou a sua salvação, mas foi a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus. Por isso é que está bem declarado, bem dito aqui. A justificação é o ato de remover a pena que já era nos dada. Amém? Para a semana nós vamos continuar com este estudo, certo? Se tiver alguma dúvida agora, vocês podem tirar as dúvidas agora, fazendo as suas perguntas. Mas lembrando que esse estudo será concluído ainda, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e que ilumine os seus corações.